Deus Santo tem poder e glória. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho aqui agradecer por esse momento, por ter a oportunidade de anunciar a Tua palavra, que a Tua graça venha ser conosco, que a Tua misericórdia venha ser conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, venha nos conceder sabedoria, venha conceder graça, venha conceder a benignidade, meu Deus querido, poder e glória. Nessa palavra, eu dependo da Tua revelação, eu dependo da Tua misericórdia, eu dependo, Senhor, de Ti. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Que as pessoas venham ser abençoadas, libertas, curadas pelo poder do Evangelho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. O tema dessa palavra é acerca Deus busca ocasião. Deus buscava ocasião contra os filisteus. Deus buscava ocasião contra Acabe. E aqui o profeta Micaías, ele foi chamado para que eles viessem a consultar o Senhor pelo profeta Micaías. E o profeta Micaías foi chamado para pregar para Acabe. E Acabe estava em desobediência. Acabe era idólatra. Ele queria ouvir uma palavra verdadeira que viesse da parte do Deus vivo. Acabe tinha diversos deuses, mas ele precisava ouvir a verdade. E houve uma reunião no céu, e Deus disse: quem irá e enganará Acabe para que morra em Ramote Gileade? Deus buscava ocasião contra Acabe. Então saiu um espírito e veio para enganar Acabe. E Deus disse: vai e faz dessa maneira, e prevalecerás contra Acabe. Então Micaías entregou essa visão a Acabe, e Acabe mandou que prendesse a Micaías a pão e água. Micaías pregou a verdade. Deus buscava ocasião contra Acabe porque ele era desobediente. Aí você vai me perguntar: Deus precisa buscar ocasião contra alguém? Se Deus tem todo o poder? Mesmo Deus tendo toda a sabedoria sendo sua aluna, Deus dialogou com o céu. Deus entrou no conselho da reunião com os céus e disse: quem induzirá Acabe a ir a Ramote Gileade e cair na peleja em Ramote Gileade? E o Espírito disse: eu serei um profeta, um espírito mentiroso na boca de todos os profetas de Acabe. E todos os profetas de Acabe profetizaram a favor de Acabe. Mas não prevaleceram contra Deus, Acabe e Jezabel. Quem quer glória a Deus?
não prevaleceram porque Deus buscava ocasião para dar tempo a Acabe a se arrepender. Deus podia destruir Acabe, mas quando Deus busca ocasião, não é bom. Mas é para que você venha se arrepender, é para dar tempo que você venha dobrar os seus joelhos, venha confessar os seus pecados e venha se arrepender. Quando Sansão chegou a Timná, ele viu uma mulher e ele relatou aos seus pais, e os seus pais disseram: ela é filisteia. Mas aquilo vinha da parte do Senhor para ferir os filisteus, porque Deus buscava a ocasião contra os filisteus. Deus buscava a ocasião, ou seja, Deus queria enviar o vaso, o profeta, para que eles viessem se arrepender. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se Deus busca a ocasião contra você, você deve se alertar, você deve abrir os seus olhos, porque Jesus está voltando. Apartai-vos dessa idolatria, apartai-vos dos delitos que Deus reprova, porque Deus buscará ocasião contra você. E você precisa se arrepender, seguir o que é bom, seguir a verdade, perseverar na verdade. Deus Santo tem poder e glória. Se Deus buscar a ocasião, santo, 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 santo é o Senhor, como poderemos resistir? Como poderemos subsistir se Deus buscar a ocasião contra nós? Deus Santo tem poder e glória. Por isso, meus irmãos, Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se arrependa da idolatria. Deus buscava a ocasião por causa da idolatria. Deus buscava a ocasião por causa da desobediência, que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por isso vem a ira de Deus. Se você não obedecer a Deus, virá sobre você a ira de Deus. Você precisa obedecer a palavra com toda a sua força. Por isso, meus amados, pelejarão contra ti, mas não triunfarão contra ti. Você precisa ser paciente. Você precisa manter a calma. Romanos 12:12, seres pacientes na tribulação. Se você não for paciente na tribulação, você não vencerá. Mas ser paciente não é deixar de lutar. Não é deixar de orar. Não é deixar de usar as armas da luz. Então a mensagem que eu estou passando para você, que é uma mensagem importante para você vencer. Deus buscará ocasião contra os seus inimigos, que procuram ocasião contra você. E Deus disse:
aquele espírito que saiu e disse: eu induzirei Acabe e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Acabe ele foi a Ramote de Gileade com 800 profetas dizendo para que ele viesse subir a Ramote de Gileade que ele seria vitorioso. E apenas um profeta dizendo que ele não seria vitorioso. Quem crê da glória a Deus? Porém, os profetas de Acabe estavam cegos, estavam induzidos pelo espírito mentiroso. Jesus ele disse: eu vim para os cegos, para que eles vejam, e para que os que vejam fiquem cegos. Deus ele não toma luto e nem chora por aqueles que descem ao inferno. Porque, meus irmãos, eles são inimigos de Deus. Não creia que Deus é só amor, porque Deus é justiça. Deus fica irado todos os dias. Deus é furor. Deus amou o mundo, mas Deus não concorda com a inimizade do mundo contra Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus se ira todos os dias e o inferno está preparado para os rebeldes. Deus não fica chorando pelas almas que vão para o inferno. Pelo contrário, são eles que perseguiram os filhos de Deus. São eles que blasfemaram contra Deus. São eles que escancararam suas bocas dia e noite para falar mal de Deus e da salvação. Porque escolheram o mal. Deus Santo e Poder e Glória. E nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar em juízo nós a condenaremos. Porque essa é a herança dos servos do Senhor. Chamamento é salvação. Chamamento é estar onde Deus quer que você esteja. Isso é chamamento. É chamada. Chamada simboliza salvações. Você tem que pensar que se você tem uma chamada, você deve cumprir. Caso contrário, você não será salvo e você será tido como rebelde. Jonas, ele tinha uma chamada, mas ele não queria atender a chamada e ir para Nínive, mas ele queria ir para Tarsis, e ele começou a afundar até chegar quase ao ponto de chegar ao inferno. Mas ele clamou, e quando ele clamou, Deus ouviu a sua oração, porque Jonas se arrependeu e foi colocado onde Deus queria que ele estivesse. Isso é chamada. Chamada está sobre salvação, chamada está sobre a vontade de Deus. Mas se você não atender a tua chamada, você não será salvo.
Todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você tem uma chamada para a salvação. Se você recusar ouvir a voz de Deus, se você for rebelde, endurecer a tua cerviz para o Espírito Santo, Deus não te ouvirá. Você será rejeitado para a salvação. Esteja onde Deus quer, e onde Deus quer é quando nós fazemos a vontade de Deus. Então Ele direcionará os nossos passos, Ele guiará os nossos caminhos, porque o Senhor é fiel. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Você precisa entender, meus irmãos, que chamada é coisa séria. Chamada, não deve brincar com chamada. Que a palavra do Senhor não volta vazia. E ela faz aquilo que foi designada para fazer. Deus Santo tem poder e glória. Santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso. Deus buscava ocasião contra Acabe, para dar tempo dele se arrepender. Mas Acabe não quis se arrepender e ele foi adiante, confiando na idolatria. Então Deus feriu Acabe naquela peleja. Ele foi ferido em Ramote de Gileade por uma flecha. E o rei Ben-Hadad da Síria disse: todos nós subiremos e focaremos em Acabe. Acabe ele não foi com as vestes reais. Acabe ele foi com as vestimentas de um soldado, para não ser reconhecido. E quando os soldados do rei da Síria viram Josafá, acharam que era Acabe, porque Josafá estava trajado com suas vestimentas de guerra reais, e Acabe vestido como um soldado. E os assírios viram Ben-Hadad, viram Josafá e foram para cima de Josafá. Mas Josafá estava com Deus, porém estava fazendo aliança com quem não devia fazer. Estava comprando batalhas com quem onde não devia comprar batalhas, entrar nessas batalhas. Josafá, ele quase morreu, mas ele clamou a Deus. Quando os assírios se aproximavam achando que ele era Acabe, ele clamou a Deus e Deus o livrou. Então Deus entrou com livramento para Josafá, porém Acabe não pôde escapar das mãos de Deus. Porque a vontade de Deus era que Acabe caísse em Ramote e Gileade, pela sua idolatria, pela sua rebeldia à palavra de Deus. Acabe não amava a palavra. A palavra de Deus não era como escudo para Acabe. Por isso, se você está na desobediência, você está sob a ira de Deus, e Deus buscará ocasião contra você. Se você está fazendo mal ao próximo, Deus buscará ocasião contra você. Ele disse para o profeta Ezequiel, que era atalaia: se você não pregar a verdade, eu requererei de você. Ezequiel, você precisa pregar a verdade.
Porque se um justo começa a fazer impiedade, a praticar o mal, eu colocarei uma pedra de tropeço no justo para que ele venha cair. Glória a Deus, Jesus é fiel. Para que ele venha cair e venha morrer. Porque eu não tenho prazer na morte do perverso, disse o Senhor, mas que o perverso se arrependa e tenha vida. Porém, se o perverso começar a fazer mal para as pessoas, Deus buscará ocasião contra ele para o matar. As pessoas entram numa graça dissoluta, entram numa libertinagem, entram num amor fingido, que não é o amor de Deus. Deus castiga todos que Ele ama, repreende todos que Ele tem por filho. Não desmaie pelos castigos do Senhor, pelas repreensões do Senhor. Você deve se arrepender dos seus pecados, você deve se arrepender da murmuração, você deve se arrepender da libertinagem, você deve se arrepender dessa língua grande sua de falar mal da vida dos outros. O que é que Deus pede de nós? Que nós venhamos viver uma vida de humildade, uma vida que não façamos mal ao próximo, e uma vida que coloque a palavra de Deus como soberania em nossas vidas, para que venhamos perseverar nela, nessa lei da liberdade que persevera. Deus Santo e Poderoso, todo aquele que persevera tem a Cristo e tem a Deus. Podem tentar parar, mas a edificação ela não vem do lado de fora, a edificação vem de dentro. Porque não sabeis vós que Deus habita em vocês e anda entre vocês. Deus ele vai edificando pelo lado de dentro. O cenário do lado de fora não interfere o que está dentro. Que a presença do Espírito Santo está dentro de você, e você agora é uma nova criatura. Você olha para o seu passado e você reconhece: já não vivo mais eu. É sinal que Cristo está me moldando, é sinal que Cristo está dentro de mim. Nesse vaso de barro, Deus Santo e Poder e Glória, você olha para o seu passado e você vê: Deus está completando a obra, Deus está me moldando, e eu sigo paciente, acreditando em dias melhores, acreditando na esperança da palavra, da esperança da salvação, na esperança do pão da vida que é Jesus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Deus buscando ocasião contra Acabe, buscando ocasião contra os filisteus. Não queira ser inimigo de Deus. Porque Deus ele é fiel. Os inimigos eles tentam olhar as tuas atitudes. Eles tentam ver como pode te tirar da bênção. São filhos do diabo. São filhos da perdição. Porque eles ficam te analisando. Eles perdem a vida deles. Eles deixam de sonhar. Deixam de viver,
deixam de ser felizes, para ficar tomando conta da sua vida, para ver onde eu posso destruir ele, onde eu posso parar os sonhos dele, onde eu posso parar os sonhos dela. Mas eu tenho uma notícia para você. Deus está te dando paciência e você vencerá na busca. E os seus inimigos, Deus está buscando ocasião contra eles. Se por um caminho eles vieram, por 7, eles terão que bater em retirada. Deus disse para o Senaqueribe: eu colocarei um anzol no seu nariz e farei você voltar para a terra de onde você veio. E Senaqueribe, Deus buscou ocasião contra ele. E ele voltou para a sua terra e foi assassinado pelos seus filhos. A maneira com que você termina diz muito sobre a sua salvação. Uns começaram no espírito e estão terminando na carne. Deus quer que você, não importa da maneira que você começou, mas importa da maneira que você terminará. Deus quer que você termine no Espírito. E quem termina no Espírito, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Porque os ossos dos justos não serão quebrados, mas você precisa se arrepender agora, ter uma vida de justiça agora, para que Deus venha preservar até você na sua velhice, você venha ser preservado. Buscar o Senhor agora, para que venha na sua velhice, você venha ter contentamento. Deus Santo e poder e glória, Deus te livra dos laços de morte. Deus Santo, quando você obedece a Deus, até a sua morte vai ser tranquila. Davi era justo e a sua morte foi tranquila em glória. Aleluia, glória a Deus na velhice, cheio de dias. Jesus disse: não tema, sou eu, não temais. Você consegue compreender, meus irmãos? A pessoa, quando morre de uma maneira feia, não dá nem para pedir perdão, porque não foi salvo. Quando ela morre de uma maneira feia e dá para pedir perdão, é porque ela morreu em pecado, estava morrendo em pecado, mas Deus teve misericórdia e aceitou, deu a chance dessa pessoa orar com sinceridade. No final, se arrepender. Mas quando a pessoa morre uma morte tranquila, é porque ela foi salva. A maneira como você termina diz muito sobre a sua vida. Deus Santo e poder e glória. Jesus é fiel. Uma morte que você sofre é por causa dos seus pecados. Uma morte que você não tem tempo de pedir perdão é porque Deus não se compadeceu da sua vida. Porque Ele se compadece que Ele quer. Tem misericórdia que Ele quer. Então, se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. E não tenho que temer. Eu não temo a morte. Eu não temo se os meus ossos vão ser quebrados. Porque eu estou em Cristo.
sou uma pessoa justa. Eu não sou uma pessoa ímpia. É muita segurança em Deus. Cubra-me com tuas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. A tua verdade é meu escudo e broquel. Olha que coisa linda essa palavra. Se você é justo, você tem benefício. Você tem benevolência de Deus. Você tem segurança. Até da maneira que você vai terminar a sua carreira aqui na terra. Paulo estava tranquilo. Ele diz, combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Já estou indo como libação, ou seja, ele estava indo na velhice. O seu corpo já estava ficando para a terra. Paulo estava na glória de Deus. Ó pequeno rebanho, não tem mais, porque Deus agradou e dará a vocês o reino. É muita vitória em Cristo. É muito livramento. Agora, se você, aquele que me acha, disse o Senhor, achará a vida. Aquele que pecar contra mim, violentará sua própria alma. E todos que fazem isso amam a morte. Por isso, meus irmãos, deixa que a tua estrutura se encarregue de falhar. Mas você deve fugir do pecado com todas as suas forças. Então a piedade de Deus será com você, se você estiver com a razão. A graça da lei será com você, se você estiver com a razão. Esse é o Deus da justiça, e nele não há justiça. Então o diabo tenta te colocar debaixo da maldição da lei, mas Deus vai olhar para o teu coração, para as intenções do teu coração, e se você tem razão. Se você tem razão, assim manda dizer o Senhor, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o Evangelho é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para os que são salvos. Deus Santo tem poder e glória. Então, chamamento é salvação. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Se Deus te chamou para ouvir, para estar debaixo da tutela de um pastor, Jesus disse para Pedro, apacenta, glória a Deus, Jesus, filho, Espírito Santo. Jesus disse para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Se você está debaixo da tutela de um pastor, é um chamamento. Você deve ouvi-lo. Você deve ouvir esse pastor. Se você tem um chamamento como esposa de um pastor, você deve seguir o seu pastor, o seu marido. Deve estar com ele. Deve amá-lo. E vice-versa. Caso contrário, se nós não estivermos no chamamento, não há salvações. Como expliquei sobre Jonas. Não há como Deus ouvir suas orações.
Quem tem glória a Deus? Porque se o homem coabitar com sua mulher com falta de respeito a ela, suas orações não serão ouvidas. Isaías 59. As minhas mãos não estão encolhidas, nem meus ouvidos agravados para que eu não possa ouvir e para que eu não possa salvar. Que quer Deus? Porém, as suas iniquidades têm afastado Deus dos pobres. Deus tem ouvido sua oração, porque igreja lotada, pastor, não é sinal que Deus está ouvindo sua oração. Porque o povo anda correndo atrás de qualquer vento de doutrina. Chegará um tempo que não suportarão o santo ensino, a sã doutrina, e ajuntarão para si mestres. Então, meus amados, eu entendo aí que se Deus está ouvindo a sua oração, você está em meio a tribulação, em meio a lutas, em meio à cova dos leões, fornalha, não importa o cenário do lado de fora, a crise do lado de fora, mas do lado de dentro, Cristo está com você. Você ora e você consegue triunfar em Cristo. Você ora e os seus inimigos não conseguem te derrubar, porque Deus está ouvindo a sua oração. Esse é o sinal que o céu está com você e que o céu está aberto em seu favor e que nada vai te derrotar, porque Deus está contigo. O Senhor é o teu ajudador, é o que te fortalece. Eles falam, nós vamos derrubar ela, nós vamos derrubar ele, nós vamos matar os projetos, os sonhos, mas você continua de pé, pela fé, de oração em oração. Tessalonicenses vai dizer, aleluia, glória a Deus, orai sem cessar. Vai ter dia que você vai orar muito, vai ter dia que você vai orar pouco, mas não deixe de orar. Colossenses capítulo 4, persevere em oração, você deve perseverar na oração para que você venha vencer. A oração fortalece. Cristão que não ora não vencerá, não viverá os sonhos de Deus. Seus inimigos estão tentando te irritar, estão como os corvos que tentam irritar as águias, mas a águia vai subindo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão alto como a águia. Você vai subindo na oração, aleluia. Chegai-vos, pois, com confiança no trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Deus santo e poder e glória. Quem consegue compreender isso? Seus inimigos estão tentando te chatear, mas eu sou de oração, eu estou blindado. Eu sou de oração, pastor. Eu estou firme na rocha, que é Jesus. Eu medito na palavra, eu me alimento da palavra. Eu cultuo a Deus. Teus inimigos vão simplesmente sentar à mesa. Preparam a mesa perante os meus adversários. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É muita graça para nossas vidas. Deus prepara uma mesa perante os seus inimigos. Aqueles que queriam ver a sua derrota, aqueles que queriam ver o seu fracasso, agora vão ter que testemunhar o nome de Jesus na sua vida. Vão ter que testemunhar as promessas de Deus na sua vida, porque Deus é fiel.
e Ele vive. Se Cristo vive, eu não temerei o que me possa fazer o homem. Se eu estou na fé, eu viverei as promessas de Deus, porque Deus zela pelo nome dele e pode se levantar o inferno, o que for, mas a última palavra ela vem de Deus. Deus envia o anjo, te dá livramento e o teu inimigo não chega nem perto para te fazer mal, para te encostar, porque todos os fios da tua cabeça estão contados. Confia que Cristo vive. Amém, meus irmãos? Confia que Cristo vive. Deus Santo e poder e glória. Amém? Deus abençoe tua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus é fiel e vão contar o testemunho da vitória. Vão ver você de posse das bênçãos. Aí só vai restar o chororô, porque Deus é fiel. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Vamos estar consagrando a ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11. Jesus é fiel. Jesus é fiel. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Glória a Deus. 1 Coríntios 11. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos estar orando, apresentando a Deus. Glória a Deus. Jesus é fiel. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu consagro aqui, meu Pai, essa ceia, em nome de Jesus. Deus Santo tem poder e glória pela Tua palavra. O Senhor disse, todo aquele que não comer, não beber do corpo e do sangue de nosso Jesus Cristo, não tem vida em vós mesmos. Eu consagro aqui em nome de Jesus pela Tua palavra, porque de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor dignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Eu consagro em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, Deus Santo e poder e glória, que eu possa estar abençoando poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, Deus Santo e poder e glória. Aleluia. Beba do cálice. Glória a Deus. Amém.
Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo